Olá! Você sabe seu tipo sanguíneo? Não, calma. Muita gente não sabe. Mesmo que você conheça o tipo de sangue que passa pelas suas veias, pelas suas artérias, talvez você não tenha conhecimento que, dependendo do seu tipo sanguíneo, você pode estar mais sujeito a certas condições e até alguns tipos de doenças do que pessoas com outros tipos sanguíneos. E existe um tipo sanguíneo que é o tipo mais perigoso de todos. Será que você possui esse tipo sanguíneo? Espero que não. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre tipos sanguíneos, as doenças relacionadas com alguns tipos de sangue. Será que a dieta do tipo sanguíneo tem comprovação científica? E você vai aprender tudo sobre o tipo sanguíneo mais perigoso do mundo. Então fica até o fim. Mas antes, já vai curtindo o vídeo? Se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber as notificações. E também é muito importante você difundir esse conhecimento com seus amigos e familiares, porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, vale a pena compartilhar. Então compartilha aí. E me conta, qual o seu tipo sanguíneo? Teve algum problema com ele? Você já doou sangue? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. Vamos lá! As coisas seriam bem mais simples para os hospitais e hemocentros se todas as pessoas tivessem o mesmo tipo sanguíneo. Mas não é a realidade. Como identificamos nosso tipo sanguíneo? Os tipos sanguíneos são determinados pela presença ou pela ausência de alguns antígenos. O antígeno é uma substância que pode desencadear uma resposta imunológica se o seu corpo reconhecê-la como estranha. Pense nos antígenos como um marcador. A camisa de um time de futebol, por exemplo, quando nosso sistema imunológico é o porteiro. Se o sistema imunológico reconhece o antígeno como dele mesmo, ele deixa a célula passar. Se não reconhece, o sistema imunológico vai cair em cima e destruir o invasor. Existem várias classificações de tipos sanguíneos, porém a maioria de nós só precisa se preocupar com duas: o sistema ABO e o RH. O sistema ABO é determinado pela presença ou ausência de dois tipos de antígeno, o A ou B, na superfície das hemácias, que são os glóbulos vermelhos. A pessoa pode ter o tipo A, se ela tiver um antígeno A nas hemácias, o tipo B, se tiver um antígeno B sobre as hemácias, o AB, se tiver os dois antígenos, ou o O, se não tiver nem o antígeno A, nem o antígeno B. E a classificação depende da presença ou ausência de uma proteína chamada fator RH, que pode estar presente, positivo, ou ausente, negativo. Então, a partir dessas duas classificações que surgem os 8 tipos sanguíneos mais comuns: o A positivo ou negativo, o B positivo ou negativo, o O positivo ou negativo, o AB positivo ou negativo. Você sabe qual que é o sangue mais comum no Brasil? É o O positivo, seguido pelo A positivo. E o sangue mais raro desses 8 é o AB negativo, sendo que 15% da população é negativa, 85% da população é positiva. E por que é importante nós sabermos o nosso tipo sanguíneo? Principalmente se precisarmos de uma transfusão de sangue ou formos doar nosso sangue para alguém que precisa. Um recado aqui: uma transfusão de sangue pode significar a diferença entre a vida e a morte. Por que a pessoa precisaria de sangue? Porque sofreu um acidente e sangrou muito. Se vai fazer uma cirurgia de grande porte, onde vai perder muito sangue, às vezes o cirurgião pede para reservar algumas bolsas de sangue, no caso de que precisa utilizá-las. Também no caso de bebês prematuros, para as pessoas que estão em tratamento de câncer ou leucemias, para gestantes que perderam muito sangue no parto, para aquelas pessoas que sangraram pelo intestino ou estômago, que têm talassemia ou anemia falciforme ou anemia muito grave. Tem vários e vários motivos para precisar de uma transfusão. E para aquelas pessoas que têm tipos sanguíneos mais raros, principalmente o tipo AB negativo e o O negativo, o estoque do banco de sangue pode ser limitado. O O negativo, apesar de não ser muito raro, cerca de 7% da população o tem, é o doador universal de hemácias, porque não tem os antígenos da superfície, nem o A, nem o B, nem o fator RH. Então o corpo que está recebendo, o porteiro, pode deixá-lo passar tranquilamente. Então o tipo O negativo pode doar as hemácias para qualquer um. E é o sangue que vai ser usado com mais frequência em emergências e justamente por isso que é o que mais falta nos hemocentros. E também o lado ruim é que o O negativo só recebe do mesmo tipo sanguíneo. O tipo AB positivo é o doador de plasma universal, porque ele não tem anticorpos circulantes contra os antígenos A
ou o B. Além disso, é receptor universal, ele pode receber sangue de qualquer pessoa. Lembre que seu sistema imunológico vai avançar, vai produzir anticorpos contra qualquer antígeno que você não tenha em seu próprio sangue. Então uma pessoa com sangue tipo B, que recebe sangue tipo A, teria uma reação de incompatibilidade ABO, que poderia ser até fatal, porque os anticorpos anti-A presentes no plasma do paciente reconhecem os antígenos A nas hemácias doadas, fazendo com que os glóbulos sanguíneos se aglutinem, bloqueando a circulação sanguínea. Como seu tipo sanguíneo foi determinado? Ele foi herdado dos seus pais. Nós herdamos uma cópia de cada gene do pai e da mãe. Isso vai determinar nosso tipo sanguíneo. Por exemplo, lá em casa, meu tipo sanguíneo é B positivo e da minha esposa também é B positivo. Nós só poderíamos ter filho ou tipo B ou tipo O, porque o alelo O é recessivo e foi exatamente isso que aconteceu. Minha filha é O negativo e meu filho é B negativo. Então se viesse um tipo A, ou tinha sido trocado na maternidade ou não era meu filho. Além dos antígenos que eu falei, existem outros 600 conhecidos, cuja presença ou ausência criaria os tipos sanguíneos mais raros. Por nossa sorte, a grande maioria tem antígenos que não afetam nossa capacidade de receber ou de doar sangue. Porém, a sorte não é para todos. Imagine que seu sangue é tão raro, que apenas 1 em cada 6 milhões de pessoas poderiam ajudá-lo se você precisasse de uma transfusão. Se acidentasse, se precisasse de uma cirurgia de grande porte, tivesse uma anemia severa ou um parto mais complicado. Catalogados, menos de 50 pessoas do mundo possuem esse tipo sanguíneo. E pelo menos 4 delas moram no Brasil e 2 são irmãs. E qual esse tipo sanguíneo que é considerado o sangue mais perigoso de todos? É o RH nulo, ou sangue dourado. E apesar do nome, sangue dourado, não tem nenhuma vantagem, visto que, além de raro, os glóbulos vermelhos tendem a ser mais frágeis que o normal. Se você é um dos poucos RH nulo, você não pode receber sangue de qualquer outra pessoa, exceto os poucos doadores do mesmo tipo de sangue. Ah, eu sou RH negativo. Será que eu sou RH nulo? Veja bem, mesmo você sendo RH negativo, você ainda tem algumas proteínas RH. Claro, tem pouco, mas ainda tem alguma coisa, senão você seria RH positivo. Se você é RH nulo, você não tem nenhum desses 61 antígenos que compõem o sistema RH. Então, no sangue dourado, há ausência total de antígenos do sistema RH, das hemácias. E essa ausência que torna esses indivíduos tão raros. E a maioria das pessoas que tem esse tipo de sangue não sabe que tem. Tanto é verdade que, pela estimativa no Brasil, existiriam 35 pessoas com esse tipo sanguíneo raríssimo. Porém, até agora, apenas 4 casos foram documentados pelo Cadastro Nacional de Sangue Raro do Ministério da Saúde. E se você quiser descobrir quem são elas, saiba que as informações são sigilosas, mas temos conhecimento que já houve uma doação de sangue entre elas. O único país com mais sangue dourado documentado que o Brasil é a China, com 5 casos. E você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Se você não sabe, como descobrir? É pelo hemograma completo? Não, porque pelo hemograma completo basicamente só vai nos mostrar as hemácias, os leucócitos e as plaquetas. Você não vai conseguir saber o tipo sanguíneo. Então, se você procurar nos exames de sangue antigos, tente descobrir o tipo sanguíneo, ABO e RH. Busque por essa informação. Se você não conseguiu, ou você deve fazer um exame de sangue específico de tipagem sanguínea, ou você pode doar seu sangue, que além de descobrir seu tipo sanguíneo, você poderá ajudar outras pessoas que precisam do seu sangue. Para cada doação, 4 vidas podem ser salvas. Então procure o hemocentro mais perto, se você tiver mais de 18 anos e menos de 70 anos, pode doar se for maior de 16 anos, com autorização do seu responsável. Você também não pode ter doença infecto-contagiosa, como chagas, HIV, hepatites, malária, e poderá doar a cada 2 meses se for homem, ou a cada 3 meses se for mulher. E agora vou falar das peculiaridades de cada tipo sanguíneo. Primeiro, vou comentar sobre a dieta do tipo sanguíneo. Será que existe alguma evidência científica? Os defensores dessa dieta alegam que, dependendo do seu tipo sanguíneo, alguns alimentos seriam melhores para a sua saúde do que outros. Eu mesmo tenho um paciente que diz que a dieta melhorou muito a sua vida. De onde saiu isso? De um livro da década de 90 chamado Eat Right for Your Type, que virou best-seller. Basicamente, ele falava que o tipo O
vinha dos caçadores, então as pessoas com esse tipo sanguíneo tinham que comer mais proteínas, como carne, aves, peixes, limitando alguns grãos e leguminosas, parecendo a dieta paleo. Já o tipo A, o segundo tipo de sangue mais frequente, era o tipo agrário, que deveria ficar longe das carnes vermelhas e comer uma dieta próxima à vegetariana. O tipo B, ele chamou de nômade. Essas pessoas poderiam comer plantas e a maioria das carnes, evitando frango e porco, e também podem comer alguns laticínios. Também deveriam evitar trigo, milho, lentilhas e tomate. E finalmente o tipo AB, que chamou de enigma, uma mistura entre o tipo A e o tipo B. Bem, todas as 4 dietas evitavam alimentos processados de junk food, e talvez venha daí a melhora de algumas pessoas. Ele também cita as lecitinas da dieta a um tipo específico de tipo sanguíneo, onde sabemos que não é verdade. E um grande estudo e revisão de 2013, onde foi analisado os efeitos desse tipo de dieta na saúde, os pesquisadores concluíram que não existia nenhuma evidência para validar os benefícios da dieta do tipo sanguíneo. Mas será que existe ligação entre o seu tipo sanguíneo com a sua personalidade? Existiu essa teoria no Japão, que seu tipo sanguíneo afetava diretamente a sua personalidade, como nos signos. Então os portadores de tipo A seriam mais gentis e exigentes, enquanto os portadores de tipo B são otimistas e fazem suas próprias coisas. No entanto, um estudo não encontrou relação entre tipo sanguíneo e a personalidade. E doenças? Será que pode ter relação com o tipo sanguíneo? Parece que sim. Por exemplo, doenças cardíacas. Um estudo de Harvard revelou que o tipo O tem menos risco de doenças cardíacas, sendo que o tipo sanguíneo mais perigoso para doenças cardíacas é o tipo AB. Mas olha, eu como cardiologista posso dizer que você não deve culpar seu tipo sanguíneo se tem problema cardíaco. Mais importante que isso é checar sua pressão arterial, sua glicose, seu colesterol, seus hábitos e vida. Outra vantagem do tipo O seria ter menos risco de derrame. Deve ser a mesma base do infarto. Mas nem tudo são flores. Parece que o tipo O tem maior chance de desenvolver úlceras e câncer de pele. Já as pessoas com sangue tipo A são mais propensas a ter câncer de estômago, parece que tem a ver com H. pylori. Além disso, as pessoas com tipo A tendem a ter um cortisol mais alto, que é o hormônio do estresse. E pessoas com AB têm maior risco de perda de memória e demência. Mas sendo bem sincero, o seu tipo sanguíneo, o meu tipo sanguíneo, não dá para mudar. Mas nosso estilo de vida dá. Coma melhor, faça mais exercícios, evite vícios como fumar, reduza estresse, tente dormir melhor e aproveitar sua vida do jeito que ela deve ser vivida. Gostou do vídeo? E qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar minhas 2 sugestões aqui ao lado. Meu vídeo sobre o colágeno, o que destrói colágeno no seu corpo e como fazer para produzir mais colágeno. E meu vídeo sobre ovos. Vale a pena comer mais ovos? Meu nome é André Vambier, cardiologista. E esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!